Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irei deixar aqui um versículo que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e o versículo de número 10 e o 11, que diz assim: E estando com os olhos fintos nos céus, enquanto subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, o qual lhe disseram-lhe: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, e assim como para o céu o vistes ir. Meus irmãos, quando Jesus ele morre, quando Jesus vai ao Calvário, e quando Jesus ali ele morre, Jesus ele ressuscita ao 3º dia. E a Bíblia diz que Jesus agora ele aparece com muita infalíveis prova para uma grande multidão. E quando Jesus ele aparece, Jesus ele começa a pregar acerca do reino de Deus. E diz a Bíblia que Jesus também ele começa a falar para que aqueles que estavam ali não se retirassem de Jerusalém, mas que vieste esperar a promessa do Pai. A Bíblia diz que Jesus também ele abre a boca e diz: Eis que João batizou com água, mas eu batizarei com o Espírito Santo que há de vir sobre vós. E diz a Bíblia que passando-se alguns dias, o texto nos diz que quando se passa esses dias, a Bíblia nos fala que naquele momento os que estavam reunidos com Cristo abriram a boca e falaram: Senhor, restaurarás tu este templo a Israel? E o Senhor Jesus disse-lhe: Não vos pertence saber o tempo ou a estação, a qual o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas semeai a minha testemunha, tanto em Jerusalém, e em Samaria, e em toda a Judeia, e em todos os confins da terra. Enquanto Jesus estava pregando para eles, para que eles viessem esperar a promessa, mas que também vieste pregar para aquele povo de Jerusalém e de Samaria e em toda a Judeia. A Bíblia diz que Jesus agora, ele começa a ser elevado às alturas. E diz a Bíblia que quando Jesus ele é elevado às alturas, o texto nos diz que a nuvem o oculta a Cristo. E quando a nuvem o oculta a Cristo, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos estavam fintos em Jesus. Aleluia! Mas o que é de interessante é que quando os discípulos estão olhando para Cristo, por quê? Porque o alvo é Cristo, a missão é Cristo. A Bíblia diz que agora, quando os discípulos estão olhando para Cristo e quando a nuvem o oculta, o texto nos diz que naquele momento, quando Jesus ele some, quando Jesus ele some naquele momento, o texto nos diz o que acontece. A Bíblia diz que aparece 2 varões vestidos de branco, olha para os discípulos e diz: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Porque este mesmo Jesus que viste subir ao céu, ele há de vir. Aleluia, Jesus ele há de vir. Aleluia, temos que ter a paciência, nós temos
temos que esperar, porque Cristo, ele disse: eu virei, mas deixarei o meu Consolador. É aquele que há de me guiar e te guiar para a Nova Jerusalém. Mas o que é de interessante é que quando o anjo diz: ele há de vir, oh glória, é o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo de número 16. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e levados para o Senhor nos ares. Oh glória, eita glória, nós temos que esperar a vinda de Cristo. Nós não temos que estar se preparando não, mas já estará preparado. Eita glória, mas quando Cristo, ele veio na sua primeira vinda, ele veio em uma manjedoura, mas na sua segunda vinda, ele virá em um trono branco. Na sua primeira vinda, Cristo veio e colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Eita glória, mas na sua segunda vinda, ele virá com uma coroa de ouro, uma coroa de glória. Na sua primeira vinda, eita glória, ele veio como um cordeiro, mas na sua segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda, ele entrou sobre Jerusalém, montado em um jumentinho, mas na sua segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco. O cabelo da sua cabeça é branco como uma lã branca. Eita glória, e os seus pés como latão reluzente, como fosse refinado em uma fornalha. Os seus olhos é como uma chama de fogo, e sobre a sua cabeça há vários diademas, e também tem o nome escrito que ninguém sabe senão a ele mesmo. E sobre as suas vestes, aleluia, as suas vestes salpicadas de sangue, e estás vestido desta veste salpicada de sangue, pelo qual se chama a palavra de Deus, e da sua boca saiu uma aguda espada afiada para ferir com eles a nação. E na veste da sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este Jesus, ele há de vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Este Jesus há de vir te buscar.